primeira vez a gente orar, eu acho que é importante. Então está nas tuas mãos. Eu sei que Deus vai usar a vida da Vilma. Eu creio que chegou o momento, tudo está estabelecido no céu pelo Senhor. E eu creio que aqui o Senhor vai usá-la de uma forma poderosa. Pai, aqui está a tua filha, Pai, que está aqui em cima desse altar, que hoje vai estar aqui falando daquilo que o Senhor fez na vida dela, Pai. Oh Deus, e toda a glória seja dada a Ti. Envolve ela no manto da Tua glória, envolve ela com Teu sangue, dá ousadia, autoridade e poder para ela. Senhor, que toda a malignidade do inferno, toda a retaliação de Satanás caia por terra. E ao abrir da sua boca, a glória do Senhor possa se manifestar aqui nesse lugar. E grandes coisas o Senhor possa fazer através da vida da tua serva, Pai. Nós oramos, Pai, ministramos a unção do Senhor sobre a vida dela. Toma ela, Espírito Santo, e usa ela com ousadia aqui nessa noite, Pai. E que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. E é com grande alegria que eu venho aqui hoje para contar para vocês um pouco da experiência que eu tive com Deus e o milagre que o Senhor fez na minha vida. Aleluia! Em nome de Jesus. E quero dizer que o ambiente de milagre já se faz presente aqui desde o começo do culto. E que você fique atento, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e os teus ouvidos para que você possa compreender e entender, porque o Senhor já vem fazendo milagres e curas aqui desde o começo do Aleluia, Deus! Amém? Olha, irmãos, para começar o meu testemunho, eu preciso falar da minha mãe para vocês entenderem o que o Senhor fez comigo. Para quem não sabe, eu tive câncer de mama e o Senhor me curou para a honra e glória do Senhor. Pode se sentar, igreja. E a minha mãe também teve câncer. Ela descobriu o câncer com 60 anos de idade e partiu para a glória de Deus com 63. E eu orava muito pela minha mãe, porque quando minha mãe descobriu o câncer, ela não podia mais ser operada, ele já estava avançado, já estava deitado, e o tratamento era somente paliativo. Para os médicos era paliativo, mas para mim, o Senhor poderia curar ela. Então eu orava com muito fervor para que Deus curasse ela. E eu dizia, o Senhor Jesus já levou as suas enfermidades na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras a senhora já foi sarada. E muito tempo eu orei assim, e eu cria no meu coração que Deus ia curar a minha mãe. E aí, em Mateus 17:20, fala: por causa da incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então eu cria, né? Eu tinha certeza que a minha fé era maior do que a de um grão de mostarda. Por que ela não era curada? E até que um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo e me disse assim: Vilma, você está pensando na sua dor em perder a sua mãe, mas você já parou para pensar na dor dela? Você já parou para pensar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela? E foi difícil ouvir isso, mas depois que o Espírito Santo falou comigo, eu orei e falei para o Senhor: Senhor, a minha vontade é que ela seja curada, mas cumpra-se o teu querer na vida Aleluia. dela. Eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei que o Senhor fará o melhor por ela. Glória a Deus. E depois que eu orei assim, 3 dias depois, o Senhor me deu uma palavra que eu não sei se vocês conhecem aquela caixinha de promessa, e eu pedi para Deus falar comigo e tirei um pedacinho do papel que está lá, o versículo que Deus queria falar comigo. Então, o que Deus me disse foi em Oséias 13:14. E eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Então o Senhor me disse: eu os remirei da mão do inferno
livramento da morte. E eu glorifiquei o Senhor, porque eu sabia que Ele estava, que a minha mãe ia para a glória do Senhor. Porque a minha mãe, ela era católica, ela também ia na mesa branca, no espiritismo. E a gente sabe que nesse lugar, ela não estava tendo nada de Deus. Ela tinha, sim, recebido coisas, mas não do Senhor. E quando ela ficou doente, ela aceitou Jesus de todo o coração dela. E depois o Senhor me revelou que Ele estava levando ela porque era o tempo dela. Porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Aleluia! A gente quer a pessoa para nós, mas nós temos que respeitar a vontade do Senhor. E Ele me disse também que ela estava indo para a glória do Senhor. E que se talvez ela fosse curada, ela não tivesse a salvação. Então é muito melhor a gente saber que ela está lá na glória do Senhor do que estar aqui só para satisfazer o desejo do nosso coração. Foi muito difícil, mas eu entendi. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. E quando foi 4 anos e meio depois, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor usou o médico porque eu tive uma microcalcificação. Não foi nódulo, então não dava para sentir. E o médico falou, jamais você iria ver se tocando, porque microcalcificação é micro mesmo. Então ele, com uma lupa, ficou olhando a minha mamografia, porque graças a Deus eu fazia exame todo ano, bonitinho, e o Senhor usou aquele médico para enxergar essa microcalcificação, para que eu pudesse dar esse testemunho. Aleluia! Então, essa microcalcificação eram três pontinhos, um grudado no outro, como se fosse uma cabecinha um brinco, uma cabecinha de alfinete, 3 penduradinhos, ficava um brinco. E o médico olhou, fez um círculo e falou para mim, vai fazer biópsia, 80% é benigno. E eu fui fazer biópsia. Fiz a biópsia e pedi, como era na Estação Santa Cruz, no CDB, Centro de Diagnóstico Brasil, eu pedi que viesse entregar em casa. E eu fiquei apreensiva, porque nós somos carne, né? Eu confio no Senhor, eu sei, mas nós somos carne e é difícil. E quando chegou o exame, o meu filho, o Rafael, abriu o exame e ligou para mim, mãe, glória a Deus, deu negativa. E eu falei, ai, glória a Deus. Às 19 horas, quando eu saí do fora, fui para casa, cheguei, abri o exame e tinha dado carcinoma do quital in situ. Para quem não sabe, carcinoma é câncer. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, Rafael, mas onde aqui? E ele tinha lido o exame do ano anterior. Mas eu creio que Deus foi tão maravilhoso que Ele não queria que eu soubesse disso para vir do serviço para casa desesperada. Então eu vim na minha casa, no aconchego, com meu marido, com os meus 2 filhos. E ali, quando eu peguei aquele exame, eu chorei muito, eu me desesperei. O Paulo, o Rafael, o Gabriel também. Mas Deus é tão maravilhoso que o Rafael tinha um amigo que o pai dele era médico. E na hora ele ligou para o pai desse menino e ele pediu para passar um exame para ele por fax. Nós passamos o exame e ele falou, realmente é câncer, mas você conforta ela porque está escrito in situ. In situ quer dizer encapsulado, ele não tinha espalhado, ele estava naquele lugarzinho só. E eu fui levar para o médico que me pediu a biópsia. Levei para o médico e o médico foi muito assim seco e falou para mim, realmente é câncer e nós vamos ter que operar e tirar a mama. Aí eu falei, mas como nós vamos fazer, né? Ele falou assim, olha, é médico de São Caetano. Ele falou, olha, o seu convênio é Unimed, pelo Unimed eu opero no Hospital São Caetano, mas o seu convênio não dá direito a ter um médico que vê a peça, eu não sei como é que chama o médico. Você não tem direito a esse médico, então o que eu vou fazer? Vou tirar a sua mama, vou mandar para o laboratório
tiver algum problema. Ele falou assim, não, aí depois você faz o tratamento no Day Clinic. Para quem não sabe, o Day Clinic é uma clínica onde a gente vai lá para fazer radioterapia ou quimioterapia, mas a gente não tem acompanhamento médico. E eu não queria isso. E aí, no outro dia, numa outra consulta que eu marquei, eu falei com o Paulo que ele tinha falado dessa maneira comigo, e o Paulo foi comigo na consulta. Ele até ia gravar e falou assim, se esse médico falar isso eu vou ao convênio e vou reclamar, porque a gente paga o convênio e a gente tem direito. Aí, na segunda vez que nós fomos, ele falou assim, olha, se você quiser pelo convênio, faço dessa maneira, senão a gente opera no Hospital Santa Catarina, mas no Hospital Santa Catarina você tem que pagar tudo. Porque não pode ser metade pelo convênio e metade pelo particular. E aí eu saí de lá desesperada, porque a gente não tinha dinheiro para poder fazer isso. E eu orando naquele desespero, eu pedi para o Senhor, e o Senhor me lembrou do Hospital AC Camargo, que é um hospital referência em câncer. Eu liguei nesse hospital e um rapaz que me atendeu, ele estava chorando, desesperado, e pedi para marcar uma consulta. Ele marcou essa consulta para 2 dias depois. E ele falou, que médico você quer? Eu falei, eu não conheço nenhum, eu queria um melhor. Aí ele falou, vou marcar com o Dr. Mário Mourão. Eu falei, quem é o Dr. Mário Mourão? Ele falou, é o chefe da equipe de mama. E eu glorifiquei o Senhor. Aleluia! Porque ele preparou o melhor médico e o melhor hospital para que eu pudesse ser operada. E fui para consulta, fiz os exames, pediram o exame de lâmina, foi feito o exame de lâmina. E nesse período todo, eu tinha fé para eu ser curada antes da cirurgia. Então, o que Deus revelou para mim? O que Deus revelou para mim foi o seguinte: quando eu era minha mãe, eu achava que ela não tinha fé para ser curada. Mas eu tinha fé para ser curada. E por que eu não fui curada? Então, eu questionei Deus. Eu me enrolei, eu fiquei chateada. E eu não conseguia, assim, ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque nós somos carne e eu fraquejei. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele preparou um encontro de mulheres para poder me pegar no colinho e falar comigo. Ai, foi maravilhoso. E foram 3 dias. E aí a irmã Jo falou para o Paulo, e o Paulo falou, não, lógico que a Vilma vai. Então esses 3 dias o Senhor preparou para mim, para eu ficar longe da minha casa, longe dos meus filhos, longe do Paulo, para eu ficar eu e Deus. E Deus pôde me renovar, me restaurar e me pegar no colinho. Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus! E aí o Senhor falou para mim que Ele já tinha levado as minhas enfermidades na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras eu já estava sarada, mas que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Aleluia! E eu falei, mas como pode ser uma enfermidade para a glória de Deus? Mas nesse tempo o Senhor preparou para me ensinar por que seria para a glória de Deus, né? E aí Ele me deu em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí o Senhor começou a falar comigo, eu tinha que liberar perdão, porque eu achava que eu tinha perdoado, mas existem raízes dentro da gente, e essas raízes a gente tem que eliminar em nome de Jesus, porque senão a gente não pode ter a plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente enxerga diferente. E o Senhor me deu oportunidade para lembrar das mágoas. Algumas pessoas depois que saem de lá, pude pedir perdão pessoalmente, outras Ele me trouxe à memória e eu liberei perdão. E aí a palavra de Deus diz
Porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Que foi quando Pedro teve experiência com Deus e andou sobre as águas. E o Senhor falava para mim: você vai andar sobre as águas, não temas. E aí, quando Pedro percebeu que estava andando, ele temeu e, quer dizer, ele não confiou. E a fé que Deus fala no tamanho do grão de mostarda é uma fé assim incondicional, é você ver o sobrenatural de Deus. Porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Só que a gente sofre porque a gente não sabe buscar, a gente não sabe pedir, a gente não tem intimidade com Deus. E o Senhor falou para mim: Vilma, eu sei que você me ama, eu sei que você ora, mas quanto tempo faz que você não chega, não se aconchega, não fala para mim: papai, eu preciso do Senhor, eu sei que você precisa, mas eu não sinto de você essa intimidade. É como uma criança. Ou você, pai, mãe, a criança tem medo do escuro, você já deixa a luz acesa ali. Mas se a criança chegar e falar: papai, mamãe, eu tenho medo do escuro, aí o que você vai fazer? Vai pegar ele no bolinho, vai acariciar, vai falar: olha, eu sei que você está com medo, mas não precisa ficar com medo. Eu estou aqui, a mamãe está aqui. E era isso que Deus queria de mim. Aleluia! Tinha mais essa intimidade com o Senhor. Então o Senhor falou: quanto tempo faz que você ora, Pai, obrigado por mais esse dia, o Senhor me cura em nome de Jesus, abençoa fulano, Beltrano, mas e a nossa intimidade de pai e filho? E aí eu pude compreender, e aí eu me derramei na presença do Senhor. Eu conversei com ele como uma criança conversa com seu pai. E falei: papai, eu preciso disso, me ensina a viver isso, tira de mim toda a incredulidade, toda a mágoa, Senhor, em nome de Jesus. E fui pedindo para o Senhor, e quanto mais eu entrava em intimidade com o Senhor, mais eu me fortificava, porque a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque a gente é como uma pessoa se afogando, ela começa a se debater e aí ela acaba morrendo. Se ela ficar tranquila, ela vai conseguir nadar e vai se salvar. A mesma coisa, eu não adiantava me debater, eu dependia exclusivamente do Senhor. E Ele me pegou no copinho nesse tempo. Olha que Deus maravilhoso. Eu pude aprender a liberar o perdão, a adorar verdadeiramente o Senhor. E foi muito maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Aleluia, Deus. E Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E realmente Ele me aliviou. E eu pude enxergar a glória do Senhor. E eu passei pela cirurgia. E quando eu estava indo para a cirurgia, olhando, deitada naquela maca, olhando para cima, eu simplesmente disse: Senhor, vai na minha frente. Pai, prepara os médicos. Em nome de Jesus, eu tenho 2 filhos para criar, Pai. Eu preciso de Ti. E fui para aquela cirurgia. E a cirurgia demorou bastante. Minha irmã e o Paulo estão aqui. Subiram várias e várias vezes no centro cirúrgico. Mas para a honra e glória do Senhor, a cirurgia foi bem sucedida. Aleluia, Deus! E fiz o curativo, depois de 4 dias vim para casa. Cheguei em casa, os 3 primeiros dias estava uma bênção. Mas no 4º dia começou a vazar um líquido do corte da minha cirurgia. E eu falei: Paulo, olha isso. Aí o Paulo ficou apavorado também e nós fomos para o hospital. E o médico fez um curativo, mas no outro dia estava vazando muito mais. E nós voltamos para o hospital. E aí a minha cirurgia abriu literalmente. Ficou um buraco enorme. E
Aí o médico disse, se você tiver febre, você vem aqui imediatamente. E colocou papaina, que a papaina vai comendo as partes necrosadas, limpou com papaina, fez o curativo e eu vim para casa. E aí foram, irmãos, 40 dias. Dia sim, dia não, eu estava no hospital, quando não, eu ia um dia sim e o outro também. E, irmãos, o que eu vou dizer para a honra e glória do Senhor, mas aquilo começou a apodrecer e cheirava podre. E eu falava, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade cai por terra em nome de Jesus, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. E assim eu orava, e quanto mais eu orava, mais eu cria, mais aquela situação continuava. E depois o Senhor me explicou que tudo isso é para que eu tivesse comunhão com Ele, para que eu tivesse experiência. Aleluia! Porque como o Senhor vai, como uma guerra, você tem os soldados de frente, como os soldados de frente vão estar lá se eles não têm experiência? E assim Deus falou comigo. Como você vai ter experiência se você não passou pela situação? Porque era muito fácil, quando é com os outros, irmão, é fácil a gente falar, mas a fé dele é pouca, mas é isso, mas era comigo, eu sabia como eu estava. E aí eu ia direto no hospital. Às vezes tinha gente para me levar, às vezes não tinha. Eu ia de táxi, na época, foi em 2006. Na época era R$60 para ir, 60 para voltar. Às vezes eu não tinha esse dinheiro. E quantas vezes eu fui de metrô. Eu falava, Senhor, vai na minha frente. Eu ia. E para vocês terem ideia, meu curativo era feito no centro cirúrgico. E quando ela tirava o curativo, ela ligava aquele exaustor, porque o cheiro era muito forte. E aí ela limpava, colocava a papaina e a gente sentia aquilo piricando assim, e sem anestesia, porque não podia, não tinha como dar anestesia. E aí ela falava, tá doendo? E eu falava, não, tá, honra e glória do Senhor, eu vou ser sarada. E aí e ela falava, não, mas piorou. E eu falava, essa maldição está quebrada em nome de Jesus, porque eu vou vencer. E assim foram os 40 dias. E para a honra e glória do Senhor, a minha cirurgia fechou. Aleluia! E eu vim para casa. E depois de 6 meses, estava eu novamente lá no hospital, porque eu tinha um cisto no ovário de 9 centímetros. E eu tinha muita dor, o médico achava que era câncer. Então eu fui para a cirurgia, fiz esterectomia, tirei os 2 ovários, tirei o útero. E o médico disse que nunca na vida dele ele viu um cisto de 9 centímetros no ovário, que o ovário não estourou. Mas eu disse, ele não estourou porque meu Deus cuidou. Aleluia! O Deus que eu sirvo é poderoso, Ele é poderoso. E aí eu me recuperei, dessa vez foi tudo bem, graças a Deus. E aí, irmãos, você pode pensar, quando eu estava cheirando mal, eu tinha uma empregada em casa, ela chamava Marilinha. E quando o Paulo e os meninos abriam a porta, quando eles chegavam, eles sentiam o cheiro. Mas eu falava, tá cheirando? E eles falavam, não. E aí a Marilinha chegou no outro dia cedo, e eu falei para ela, Marilinha, tá cheirando? Aí ela veio, cheirou e falou assim, tá um cheirinho de ratinho morto. Olha, aí eu falei, misericórdia. E o Paulo falou, Marilinha, não era para você falar isso. Mas é tudo para honra e glória do Senhor, porque o cheirinho de ratinho morto passou. Aleluia! A honra e glória do Oh, Senhor. glória a Deus! E aí o Senhor, né, eu orando, pedi para ele, o que eu podia falar, né, dessa experiência com vocês. E o que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: tenham mais intimidade comigo. Busquem mais, orem mais, procurem mais. É difícil,
mas o Senhor quer que a gente tenha intimidade, e quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente pode ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Se a gente não tem, a gente não pode, mas para que a gente possa ver a face do Senhor, a gente tem que ser liberto, ser limpo. Então, peça a Deus para que o Espírito Santo de Deus coloque no coração, na mente de vocês, assim como fez na minha e faz, para que o Senhor lembre alguma coisa que a gente ainda precisa liberar perdão, ou alguma raiz de amargura, ou alguma coisa que desagrada o Senhor. Às vezes a gente um gênio ruim, gostar mais de um filho do que do outro. Isso às vezes a gente faz sem pensar, mas o Espírito Santo mostra para a gente. E muitas vezes a gente peca, aliás, a gente peca todo dia. E o Senhor realiza milagres na nossa vida todo dia. É que a gente não percebe. Mas, por exemplo, o perdão. Para a gente poder liberar perdão para alguém, é só com o milagre do Senhor. Porque é difícil. A gente, pela nossa carne, nós não conseguimos. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, o Espírito Santo nos ajuda e a gente consegue perdoar. Aleluia! Por isso que às vezes a gente vê na televisão, ele matou meu filho, mas eu perdoo. Aí você fala, mas como? Ele matou o filho dele e ele perdoa. Perdoa porque Jesus está no coração daquela pessoa. É o Senhor, o amor dele é incondicional, porque o Senhor ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, como a gente é carne, a gente peca todo dia. Então, que todo dia nós possamos nos arrepender, pedir para Deus perdão se fizermos alguma coisa. Às vezes a gente faz sem querer, sem perceber, mas o Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele. Então, na hora de dormir, tá só você e Deus, né? Senta no colinho dele, conversa com Ele como se fosse seu pai, sabe? Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que entrar na presença de Deus como as crianças. Por quê? Porque elas têm coração puro. Aleluia! Elas sabem, né? E Deus quer esse coração puro da gente. Que a gente às vezes endurece nosso coração, e com o coração duro a gente não consegue ver a glória de Deus. E se a gente fica se debatendo, fica perguntando, fica reclamando, como que você vai ouvir o Espírito Santo, né? Então, quando você está quietinho ali, conversando com o Senhor, o Espírito Santo fala com você. Pede para o Senhor que o Senhor crie uma situação, que o Senhor crie ocasiões para que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Porque só quando a gente tem o Espírito Santo de Deus é que a gente pode discernir e enxergar as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Porque eu não entendi como que uma enfermidade não é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui. Aleluia! Não para vocês, como o Senhor fez comigo, como Ele me pegou no colinho, e Ele vai pegar cada um de vocês. Glória a Deus! Ele quer essa intimidade com vocês e comigo. E Deus é maravilhoso, irmãos. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus! Eu gostaria de pedir para o meu irmão para colocar um louvor, porque nesses 3 dias o Senhor foi tão maravilhoso que Ele ainda me deu esse louvor. Os 3 dias eu fiquei ouvindo e foi muito impactante para mim, e eu creio que vai ser para você também. E que você possa ouvir a letra dessa música e se entregar para o que Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Liberta, Deus. Se amar, matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se
gente se dedique mais a Ele, se entregue mais, adore mais. A palavra diz que nós precisamos, que o Senhor precisa de verdadeiros adoradores, e adorar significa se entregar, eu não sei como explicar, irmãos, é tão maravilhoso adorar o Senhor. A unção do Senhor é tão grande. Senhor, Deus, que esse momento maravilhoso, em nome de Jesus, o Senhor está procurando, o Senhor está restaurando, o Senhor está renovando, o Senhor está derramando sobre a igreja, Pai. Oh, Senhor, aqueles que tinham dons, que perderam seus dons, o Senhor quer devolver para vocês. Nós precisamos de mais intimidade com Ele, nós precisamos de santidade. O Senhor diz: serem santos porque eu sou santo. É difícil nós sermos santos, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E nós pecamos, nós somos pequeninos, nós não somos nada sem o Senhor, mas o Senhor é misericordioso. Nos perdoa e nos renova, nos restaura cada dia. E é isso que Ele faz com vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. A Vilma, ela foi já fazer os exames, né, viu? Para terminar, né? Que sempre no final é melhor. Desculpa, irmãos, eu fiquei tão empolgada. Você pode falar, o meu testemunho é antigo, mas ele não é. Porque todo ano, quando eu faço os meus exames, o Senhor confirma e eu estou sarada e curada.